Nada supera o poder do básico bem feito todos os dias. Essa frase já foi dita várias vezes pela nossa convidada de hoje, que a gente está muito feliz e muito honradas de receber. Fabi, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Tá aqui, amei o convite. Gente, que Muito amor! feliz. Receber nossa mentora. A Fabi, além de tudo que a gente vai falar aqui, ela é nossa mentora. E a gente está realmente muito, muito feliz de estar com você aqui. Eu amei Obrigada o mesmo. convite. Fabi, essa frase que a gente falou, ela ressoa muito pra gente. E aí eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, o que seria esse básico bem feito? E como é que você garante que você consiga fazer o básico bem feito todos os dias? Primeira coisa, a gente tem que entender como que essa frase surgiu, né? Numa época de pandemia, eu me coloquei numa situação que eu comecei a me questionar de propósito. E eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, tem alguma crise de propósito. A minha veio na pandemia. E eu comecei a me questionar se eu estava seguindo meu propósito, porque eu começava a comparar o tamanho das coisas que eu fazia. E essas coisas não eram do mesmo tamanho de impacto que o meu marido fazia. Então, eu não conseguia chegar na mesma quantidade de pessoas, eu não conseguia falar para a mesma quantidade de pessoas, eu não tinha grandes feitos, eu não tinha coisas super grandiosas. E eu falei assim, cara, será que eu sirvo para alguma coisa? Será que minha vida vale alguma coisa? E nesse momento eu comecei a refletir sobre o que seria, o que eu deveria fazer, o que seria minha vida, o que eu precisaria realizar. E nesse momento eu me dei conta de que cada pessoa tem um propósito completamente diferente. E não é porque outras pessoas fazem coisas maiores do que você faz, que o que você faz não tem importância. Uhum. Então, todo mundo tem importância naquilo que faz. Perfeito. E aí, eu comecei a me questionar, mas aí, pensando nisso, por que tem pessoas que conseguem coisas grandiosas? E por que tem pessoas que vão para outro caminho? Talvez não conseguem o mesmo tamanho. Uhum. E eu comecei a refletir nas coisas que fazem no dia a dia. Só que, independente do tamanho do que cada um faz, as pessoas que têm sucesso, independente se elas tocam 1 milhão de pessoas, ou se elas tocam 3 pessoas, mas tocam pessoas de forma verdadeira, ou que você faz seu trabalho de uma forma bem feita, que você tem sucesso no seu trabalho, eventualmente você não fala com pessoas, mas você tem sucesso no seu trabalho, independente de tamanho, são pessoas que elas não negligenciam o básico. A gente tem um costume de sempre achar que coisas grandiosas ou sucessos que vêm fora da casinha, aquele sucesso que a gente almeja, ele vem de coisas que você fala, meu Deus, eu preciso fazer o uau na minha vida, eu preciso ganhar na Mega Sena hoje, naquela coisa que eu tive muita sorte, eu fiz um dia liso, um dia extraordinário. E não existe isso. E eu comecei a me dar conta disso quando eu comecei a entender sobre felicidade. Eu comecei a entender que felicidade não é aquele momento que você pensa assim, pô, você acha que você só vai ser feliz se você chegar aquele dia em casa, você der aquele beijo de cinema, e aí você vai ter um tapete vermelho, aí você vai ter velas, aí você vai tomar aquele banho de banheira, e aquela coisa louca. Se você depender só disso pra ser feliz, você não vai ser feliz nunca. Sim. Então, o sucesso é a mesma coisa. Se eu depender só desses dias extraordinários pra ter sucesso, eu não vou ter sucesso nunca. Perfeito. E a gente não dá valor à rotina. A gente não dá valor àquelas pequenas coisinhas diárias que a gente faz todos os dias. Então, eu comecei a entender que, por mais que existam pessoas que têm sucessos de tamanhos diferentes, existe uma congruência entre todas elas. Que é fazer as atividades chaves. E aí, cada um tem sua atividade-chave completamente diferente, porque depende da zona de atuação de cada um. Sim. Bem feito. E não negligenciar as pequenas atividades, né? Perfeito. Não ficar achando que a gente só tem que fazer coisa glamurosa, coisa que envolve o ego, aquela coisa extraordinária. Não. Tem muita atividade que às vezes é pequena, Sim. mas que ela acumulada, ela faz grande diferença. É verdade. E o que é inegociável pra você dentro dessa rotina? Eu tenho muito claro todos os pilares que cercam a minha vida, né? Então, assim, eu tenho a Fabi no centro e eu tenho o que compõe a vida de Fabi. Então, a primeira coisa é Deus. Então, isso era uma coisa que não tinha dentro da minha rotina até um tempo atrás, no sentido de, sabe, um momento para uma oração. Eu só rezava.
Mas acho que a oração é um pouquinho diferente. É um momento que você tem pra bater um papo mais tete a tete. Assim, vamos conversar, senta aqui. Você é meu pai? Vamos conversar como pai e filha. Vem aqui do meu ladinho, vamos bater um papo. É um momento em relação às crianças, em relação a isso. Então, não é uma coisa só pra mim, mas como é que eu passo isso pra minha família? Como é que a gente passa isso adiante? Os entendimentos que eu e o Caio, a gente também tem em relação a isso. Então, o Caio vem gostando muito de estudar a Bíblia. Então, ele compartilha os ensinamentos dele, eu compartilho as minhas perspectivas. Então, isso é uma coisa que tem com frequência dentro da nossa agenda. Orar com as crianças toda noite. Então, isso é negociável. A segunda coisa é a minha saúde. Então, até vocês me dizem, vamos marcar de manhã. Eu falei, não vamos. Porque é muito importante pra mim. Eu não sou a mesma pessoa se eu não acordo e eu não faço a minha rotina de treino, de atividade física. É uma parte mental pra mim. Então, é onde eu dou minha reenergizada, assim. Então, tem os dias que eu não treino, eu não existo, gente. Parece que eu tô acabada, morrendo, me arrastando. A cabeça não flui, não tem oxigênio. Então, eu preciso disso. Terceiro, trabalhar, só que é dentro do trabalho eu cada vez mais ter clareza das coisas que fazem de fato impacto na rotina, então eu não consigo dar conta de tudo que eu precisaria, né? Eu quero fazer tudo, não dá pra fazer tudo. Então, quais são as atividades dentro do trabalho que fazem muito impacto e que só eu posso fazer? Então, é muito legal quando a gente tem clareza disso, a gente consegue focar nisso e o resto a gente delega, né? E fica em paz também, né, Fabi? Você falou isso com a gente na semana passada e me deu uma paz de saber assim, olha, não vai ser feito do seu jeito, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a atividade-chave que você precisa fazer, você tá fazendo. Então, essa inteligência mesmo, né, de estar tudo bem também com o negócio que não vai sair exatamente do jeito que você quer. E são duas coisas, não é o jeito e não é o tempo. Porque cada pessoa vai ter um tempo diferente, um tempo de rampagem diferente, aquele tempo de entrar no ritmo, de pegar. Então, quem tem, às vezes, uma cabeça mais acelerada igual eu tenho, se eu não tomar cuidado, eu espano todo mundo. Porque eu vou querer que todo mundo dê conta de executar as coisas no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Não vou. Eu tenho que segurar um pouquinho e falar assim, cada um tá no seu processo de aprendizagem, vamos lá. Posso ajudar? Posso ajudar? Mas tem que entender que também tem esse processo de aprendizagem da equipe. Perfeito. E é onde a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Quando você começa a delegar, aí você começa a ver que perdeu um pouquinho de velocidade, perdeu um pouquinho de qualidade, a maioria das pessoas tem a tendência de grudar e pegar tudo de novo. Me dá aqui que não deu certo mesmo. E não dá o espaço e não dá o tempo necessário de maturar, né? Verdade. E aí também fica trocando de estratégia, né? A gente também falou sobre isso. Então, você tá pulando toda hora, mudando toda hora a estratégia e não dá o tempo de maturação daquela estratégia que você traçou. Isso é muito importante. Você, como mentora de empreendedoras, você já identificou algum padrão, um erro que é muito óbvio, assim, claro, além disso que você acabou de falar? Eu vou falar, Dani, de duas coisas. Um jogo um pouco mais emocional e outro uma coisa mais técnica. A parte técnica é a parte de processo. Então, eu acho que a maioria dos empreendedores tem uma mesma característica que eu tenho, que é a da bagunça. Então, é uma mente muito criativa, uma mente muito acelerada. Tem um pouco mais de facilidade com venda, com cliente, de falar com pessoas, sabe? Assim, vamos pensar em 1 milhão de coisas. A gente pensa, cria 300 milhões de campanhas. Então, quem tem esse viés mais empreendedor faz isso com muita facilidade. E isso faz muita bagunça. Só que não é aquela pessoa que volta tanto pra vem cá, deixa eu arrumar a casa. Sim. Então, às vezes, fica com a casa bagunçada por muito tempo, até pensar, nossa, calma, eu preciso sentar e eu preciso estruturar isso. Verdade. Então, eu vejo que a maioria das pessoas que estão nessa fase inicial e intermediária, ou às vezes até tem gente avançada que vive um pouco na confusão, assim, de sentar e olhar processo, desenhar processo, pensar em ferramenta, pensar em CRM, sair do Excel, jogar um joguinho um pouquinho mais maduro. Eu vejo que isso é uma coisa primordial. Boa. Até as pessoas, não vendo. Eu falei, deixa eu ver como que você vende. Me fala seu processo. Não tem processo. Então, é óbvio que, né, não vai cair do céu. Sim. E aí, também, muitas pessoas deixam de arriscar por achar que não vai dar certo. Só que não é sobre dar certo. É sobre se organizar e estruturar para fazer dar certo. Então, se você tem um modelo de negócio razoavelmente inteligente, e se você tem um processo de venda, não existe como um negócio não dá certo. Não existe. A hora que as pessoas entenderem isso e começar a entender que não é um jogo de sorte ou azar, Sim. mas é um jogo de competência. Sim.
a gente muda a chave. E de desenvolver habilidades também, né? Exato. Porque às vezes você não tem aquela habilidade, mas você pode desenvolver. Você está falando isso, engraçado que, assim, a gente tem muito essas características, mas cada uma com a sua, assim. Separada, A Débora é muito essa pessoa que pensa e tem 1 milhão de ideias e pensa numas coisas mais absurdas, como se realmente tudo fosse possível. E aí depois eu sou a pessoa Fala que não vou pra lá e ela. organizo. Não existe não tipo, existe como não. assim não dá? Existe, não. Uai. Então eu já até sei o jeito de falar não. Tem que saber o jeito de falar. E Olha. aí Você tá Tô nem sendo, ó, sabendo. Estão te colocando na caixinha, você nem sabe, ó. Mas aí realmente precisa ter esse momento da estruturação, da organização. Isso no final, essas forças juntas fazem diferença mesmo, né? Graças a Não, Deus. e a vocês Dani estão na faz melhor isso. combinação. É. Porque às vezes Pois é. se você junta duas pessoas, que é só da gestão e da organização, não tem quem faça expansão. Exato. Mas se só tem as duas pessoas da criatividade, da expansão, não tem É, ordem nenhuma, né? é. Então é sempre E o melhor começa um jogo. negócio e não termina. Então a termina. Dani me puxa muito pra esse lado. É muito legal, assim. O Napoleão Hill fala que o Mastermind são duas mentes que se unem de forma harmônica, né? Pra formar uma terceira mente. A gente acha que a gente fez isso a vida inteira. Vai. De forma intuitiva, né? E a segunda coisa é a questão da visão, né? E a questão da visão, ela é atrelada à coragem. Então, a Demais. gente precisa ter a capacidade de expandir a nossa visão além do que já tá dentro do nosso círculo. Uhum. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e ela, enfim, veio me falar sobre precificação. Não é do nosso círculo, assim, Uhum. tá um pouquinho mais afastado. Eu falei, mas por que você vai cobrar isso tão barato? Sabe, você já tá num outro patamar, as pessoas já te enxergam com um ticket mais elevado, você já tem um posicionamento mais gourmet, sabe? Você Uhum. poderia explorar. Imagina, quem que pagaria isso pra mim? E aí eu falei assim, como assim, gente? Muita gente te pagaria 3 vezes mais isso do que você tá cobrando. E aí você vê que é uma questão de visão Sim. Uhum. e de ter coragem de enxergar essa visão, de vestir o óculos dessa visão e ir atrás desse caminho, dessa visão. Na verdade, que a gente sempre, qualquer pessoa, tá sempre aquém do que poderia ser, porque falta visão. Uhum. É verdade. Por isso que é importante a gente estar cercado de pessoas que conseguem ampliar a nossa visão. Talvez a gente não vai conseguir enxergar esses 3 vezes mais lá na Uhum. frente. Mas só de enxergar uma vez, é um passinho. Sim. Aí depois, um passinho. Perfeito. Isso vai só fazer o gancho aqui na pergunta que a gente ia fazer de ambiência, que é exatamente sobre isso, assim, que você está falando, de você estar cercado de pessoas que têm essa visão. Qual que foi o poder da ambiência na sua vida? Dani, assim, completamente tudo que você pode imaginar na minha vida, eu mudei por conta do ambiente. Desde a minha forma física, desde a minha capacidade de achar o que é possível ou não. Então, por exemplo, você vai pra uma academia. Você é o melhor da academia. Você não tem referência Sim. pra ir além. Você não tem Uhum. referência que pode fazer melhor. Outro dia, a Dani, uma amiga minha, começou a fazer yoga comigo. E ela começou a ir pra cá, ela começou a fazer em casa. E aí tem um movimento que a minha professora, ela fala assim, caminha ou salta. Aham. Eu nunca entendi caminha ou salta, eu só entendia caminha. Então eu levantava e caminhava as 2 pernas pra frente. A Dani é revoltada, assim. Ela é fiscal do amigo do lado, né? Aí ela olhou pra mim assim, por que você não salta? Eu falei, porque eu não sabia que podia saltar. E aí eu comecei a ver ela saltando. Então, se ela não estivesse no meu lado, eu ia Uhum. continuar caminhando pra fazer a postura o tempo inteiro. Então, eu tive uma outra pessoa que está num nível mais avançado, que eu Uhum. olhei e falei assim, olha, Você teve uma referência. eu tive uma referência, eu descobri algo novo. Sim. Só que isso é pra qualquer coisa na nossa vida. Sim. A gente às vezes fica duvidando, eu não consigo, eu não sei se isso existe, eu não sei se isso é possível. Aí você vê alguém que vai lá e faz, Do seu lado? do seu lado. Uhum. É uma inspiração, entendeu? Sim, total. Nossa, isso pra mim fez uma diferença, essa ambiência. Quando eu comecei a ter esses... É muito isso que você fala, né? De você tá na roda errada, você tá na melhor da roda, você tá na roda errada. E aí você começa a ter acesso a outras pessoas e a minha cabeça que já era como que isso não dá certo, a pessoa do lado tá fazendo, tá vendo, gente? Eu sempre falei que dava. Então, é muito legal esse poder da ambiência mesmo, assim, o tempo é o nosso recurso mais precioso, ele não vai voltar, dinheiro... Beleza, gente, é legal, mas vai e volta, uma hora tem mais, uma hora tem menos, uma hora você tá investindo mais. Agora, o seu tempo não volta. Não volta. E aí, onde que você vai investir esse tempo?
E por mais que a gente fale, mas no fim de semana eu vou, sei lá, cada um faz o que quer, mas assim, eu acho que é ter essa clareza também do que você quer pra sua vida. Então tá bom, então eu falo muito, né? Você não vai ter um plano pro seu dia até você ter um plano pra sua vida. Se o plano da sua vida é ser um empreendedor de sucesso, faz sentido hoje o seu dia, você passar o dia inteiro, sei lá, num bar sentado? Não, com certeza não. Pode ser que a outra pessoa ali faça sentido, porque é isso que é o plano da vida dela. Mas pra mim isso não vai fazer sentido. E que bom, né, ter essa clareza, É isso, envolve coragem, assim. Eu tenho um exemplo disso muito legal. Eu tava treinando antes da pandemia muito forte pro campeonato, e o campeonato vai ser agora. O de taekwondo, né? E aí, antes, a gente tinha um grupo de meninas, de amigas que a gente treinava. Só que, gente, ninguém treinava ali porque queria ser campeã do mundo, entendeu? Sim. E eu falei, gente, eu amo vocês demais, mas infelizmente eu não consigo ficar aqui. Porque eu preciso evoluir, eu preciso ir pra um outro treino, eu preciso ir pra um outro nível, eu preciso de outros referenciais. Sim. E a melhor coisa que aconteceu, eu fui treinar com outras pessoas mais graduadas do que eu, que elevaram a barra, que me fizeram, sabe? Sim. Pô, presta atenção! e aquilo te desenvolve. E muitas vezes a gente vai precisar ter coragem Sim. de sair de uma ambiência que é uma ambiência gostosa. Sim. Que às vezes são Confortável, seus né? amigos de infância, seus amigos de não sei aonde, que é sim. confortável. Isso não significa virar as costas. Continuamos sendo os amigos, Uhum. mas para aquela ambiência, daquele objetivo específico, Você precisa eu buscar precisei buscar outros referenciais. Uhum. Boa. E essa questão, você estava falando muito até da parte da mentalidade mesmo, né? Como é que a gente, de uma forma geral, tem muitas crenças de escassez, assim, né? Que a gente vai, inclusive, pegando de outras pessoas ao longo da vida, né? E isso certamente impacta nos resultados que a gente vai ter. E, ao mesmo tempo, para a gente conseguir mudar, transformar todas essas crenças de escassez, de não vai dar certo, você estava falando, o meu, da pessoa que falou, né? O meu produto, eu não consigo vender. Quem é que vai comprar um negócio tão caro assim? Eu acho que não é para mim. Todas essas crenças a gente vai ali trazendo para dentro da gente ao longo da vida, né? E eu queria primeiro perguntar se você enxerga que em algum momento você já teve também esse tipo de mentalidade e se sim, como é que você fez para transformar isso e hoje não ter mais, né? Ter um pensamento mais abundante, próspero. Eu cresci numa família que dinheiro era crime. Então era assim, não precisamos ter mais do que o suficiente para sobreviver. Não era para viver, era para sobreviver. Uhum. Então, a gente, sei lá, a gente tinha alguém na família que tinha uma condição melhor. Nossa, ele era o vilão da família, entendeu? E assim, não era. Uhum. Mas só pelo fato de ter dinheiro, se tornou. Já associava. É cultural Pensa, também. Eu cresci vendo novela, gente. É. Você vê novela, gente todo também. mundo que tem dinheiro É é muito malvado. verdade. Todo mundo que. O vilão é sempre rico na novela, né? Sempre. E a galera que tá quebrada passa o dia inteiro dançando, sambando, feliz. Mas, gente, que jeito, né? Tá tudo bem, tudo maravilhoso. Então, você já cresce com uma crença dentro da tua casa ali 9 horas da noite que você fala assim, eu não posso. Uhum. Onde tinha as traições, quem era usuário de droga. Sim. E é óbvio que, cara, tem dos dois lados. Tem Sim. felicidade, tem tristeza dos dois lados. Tem tudo que pode ter de errado dos dois lados. Só que a gente não pode achar que é um ou outro. Uhum. Tem com qualquer ser humano, independente de qualquer condição financeira que tenha. Uhum. E a minha crença com dinheiro foi muito doida. Por quê? Porque dentro do meu ambiente familiar, isso era visível. E a gente passou tanto perrengue, que isso me deu um efeito rebote. Então, ao invés de eu começar a entender que aquilo devia ser a minha realidade, eu comecei a falar assim, não, isso não pode ser a minha realidade. Uhum. Então, eu lembro que minha mãe me acordava, sei lá, 6:30 da manhã num sábado. Já acordava de manhã, eu acordava às 5 da manhã todos os dias, que a gente estudava, eu morava na zona periférica de São Paulo, lá no Jardim Santo Eduardo. Uhum. E eu estudava em Santo Amaro. Então, assim, era um trânsito. Tinha que acordar muito cedo todo dia. Final de semana, um adolescente quer o quê? Quer dormir. Uhum. E minha mãe me cutucava, acorda, vem me ajudar a arrumar a casa, vem me ajudar a lavar a louça. Aí eu levantava. Tem que vamos lavar a louça do jantar. Eu falei assim, mãe, quando eu crescer,
eu vou ser muito rica. Pra eu não precisar lavar a louça. E ela olhava pra minha cara e ela ficava indignada quando eu falava isso. Ela falava assim, eu não sei quem você puxou. Você é filha de quem? Que você não quer lavar a louça, que você não quer, sabe? Que você quer ter muito dinheiro. De onde você quer ter muito dinheiro? E essa foi, acho que, talvez a frase que eu mais ouvi. Eu não sei quem você puxou. E nisso, eu ganhei uma bolsa na faculdade. Fui estudar administração na Embi Morumbi. E nisso o Caio tava lá. Conheci o Caio na faculdade e a mentalidade do Caio sempre foi o oposto. Então, com ele eu comecei a ver um mundo completamente diferente. E isso é uma questão da ambiência. Então, ele começou a me mostrar coisas que, tipo assim, que eu nunca imaginava poder viver, que aquilo poderia existir. E aí, continuei trabalhando, enfim, tudo mais. Só que eu olhava ele assim, acordando a hora que os olhos abriam pra ir pra firma, porque ele trabalhava lá na empresa do vô dele naquela época. E eu acordando 5 da manhã pra pegar o ônibus cheio, eu falava, gente, não é possível, como eu queria poder acordar umas 9 da manhã. E aí a gente caiu em vendas. Só que quando caiu em vendas, eu comecei a entender que o que me limitava a crescer não era falta de técnica. Era falta de técnica também. Mas era muito mais a visão, a permissão da visão. Boa. E aí me indicaram um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. Boa. E eu li esse livro e ele foi um divisor de águas na minha vida. E eu li, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Porque eu falava assim, gente, eu fui criada totalmente com uma mentalidade de escassez. Né? Que é uma mentalidade pobre, a gente às vezes acha que isso tem a ver com dinheiro no bolso. Não. É a tua mentalidade que diz o quanto você tem de dinheiro no bolso. Então, uma mentalidade rica é uma mentalidade de escassez. Sim. E era 100% de escassez. Então, era aquela coisa, assim, que eu olhava rico e queria odiar rico. Só porque você é rico, eu tenho que te odiar. É eu contra você, sabe? Assim. Então, o livro mexeu muito comigo. Muito. Então, eu já tinha aquela vontade. E a hora que eu entendi que o problema era a minha cabeça, o problema não era de onde eu tinha vindo, não eram as minhas condições, o problema não era a situação que eu tinha, era a minha mentalidade. Eu entendi que eu tinha que contar uma história diferente. Então, o que eu vivia? Eu vivia uma história. Então, era um monte de coisas, que são as crenças que a gente fala, que eu tava lá contando pra mim o tempo inteiro. Não é pra você. Eu precisei começar a contar de novo. E demora um pouquinho pra você começar a entender. Porque eu tô, sei lá, naquela época eu tava há 25 anos contando a mesma história. Não é em uma noite que eu vou contar uma história diferente que meu cérebro fala assim, agora você é rica, agora você é abundante. Mas era uma construção de confiança todos os dias. Uma confiança todos os dias, até a mentalidade começar a mudar. Só que todo mundo tem um certo grau de mediocridade. Todo mundo. Por quê? Porque a gente nunca vai chegar, vamos zerar a vida. A gente sempre tem algo a mais que a gente pode evoluir, que a gente pode melhorar. Então, eu acho que isso é o mais legal, da gente entender que não é uma jornada que eu vou chegar, tem uma reta final e eu evoluí minha cabeça 100% e eu zerei todas as minhas crenças e eu, sabe, assim, bati todos os recordes, eu desbloqueei todas as visões. Eu não acho que a gente vai chegar nesse momento. Sim. Sempre terá um próximo nível que a gente pode ir. Eu acho que isso é legal, né? E que bom, exatamente, que bom, porque se você já tiver chegado lá, eu acho que tava na hora de não estar mais aqui, né? Exato, exatamente. E, Fabi, você fala muito, né, da sua família, do Caio, dos seus filhos. Como é que você, na educação, né, das crianças, como é que você lida com isso, assim, para que eles desenvolvam uma mentalidade... eu não digo nem, de fato, não é essa questão puramente financeira, mas uma mentalidade de alguém que que vai prosperar, independentemente daquilo que vai querer seguir. É muito difícil, assim, né? Eu tenho um filho e eu fico pensando, todas as minhas ações com ele, assim, o que isso pode causar nele lá na frente, né? Então, como é que você se preocupa em desenvolver essa mentalidade próspera mesmo neles? Assim, eles não têm uma idade ainda para entender sobre valor financeiro, valor monetário das coisas. Então, o Theo, que tem 7 anos, ele começou a querer questionar quanto as coisas custam. Entendendo dentro da cabeça dele, assim, eu nunca falo os valores cheios, mas ele pergunta assim, mãe, quanto custa essa água? Eu falei, Theo, quanto você acha que custa essa água? Aí ele vai falar... R$10. Aí vai falar mais. Aí ele, R$1 milhão? Ele já vai de 8 a 80, assim.
Mas ele vem já tendo muito esse questionamento. Só que eu acho que não tem maturidade pra entender o valor, né? O quanto as coisas né? custam. A primeira coisa que eles têm clareza é o quanto eles são abençoados. Uhum. Isso eles precisam ter clareza. Uhum. Não dá pra negar e fazer de conta, falar assim, não, vocês vivem uma vida normal. Não vive. Não. Eles precisam entender que eles têm uma condição de vida diferenciada e que tem um monte de gente que, assim, eles têm a vida que muitas crianças sonhariam em ter e, infelizmente, nunca vão poder ter. Eles precisam entender isso. Sim. Pra como valorizar. Então, isso é uma coisa que eu gosto de falar, a gente gosta de trabalhar. Só que como ainda não tem essa maturidade de entender em relação a dinheiro, no sentido de quanto custa as coisas, a gente gosta de trabalhar outros caminhos. Então, a gente gosta de falar sobre trabalho. Uhum. Eles adoram se ver no futuro, pensando com o que eles trabalhariam. A Bela sempre fala, mamãe, adoraria trabalhar com você. Então, a gente sempre gosta de deixar com eles qual que é a missão do trabalho. O que a gente faz no trabalho? Por que a gente gosta tanto de trabalhar? Por que a gente trabalha? Uhum. Sempre que é possível, a gente traz eles no escritório, eles ficam aqui em fechamento, faz bagunça com todo mundo. Sabe? Coloca eles numa ambiência de entender que quando eu trabalho eu estou servindo. Uhum. Então, Sim. isso já dá um valor diferente de entender que, cara, temos que ralar, a gente tem que construir as nossas coisas, a gente tem que batalhar pelas coisas que a gente quer, que Deus abençoa a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Então, eu não gosto de usar aquela frase, nada cai do céu. Eu gosto quando as coisas caem do céu, eu gosto quando eu sou abençoada, eu recebo coisas. Claro. Então, tem coisas que caem do céu. Uhum. Tem, que a gente a tem sua que fazer a nossa saúde, parte. por exemplo, né? Se Deus não estiver com você, como que você vai ter a sua saúde? Exato. Claro que você tem que fazer a sua parte, mas é Deus. E a gente vem desenvolvendo muita disciplina. Então, por exemplo, você tem a sua aulinha de tênis? Chega na hora, respeita o professor, faz a aula direito, faz a aula com boa vontade, sabe? Faz a aula pra, de fato, aprender aquilo que você tá fazendo. Se dedica. Fiz 2 aulas, não quero mais fazer. Não é assim. Você tava doido pra fazer, você vai terminar, você vai se comprometer com aquilo que você se comprometeu. Uhum. Então, já começar a colocar um pouquinho de responsabilidade. São valores, né, Fabi? A organização das coisas deles. Então, por exemplo, é muito cômodo levantar da mesa e não tirar um prato. Aí eu vi você falando sobre isso, que o Caio não tira o prato. Tira o prato. Aí você tem que falar com o seu filho que o pai... Mas... Papai é rei. Papai é o auge, é o rei da casa. Vocês nunca na vida podem se comparar com o papai. É, Mas vocês façam parte de vocês. tá certinho. Mas isso é super importante mesmo. Até deles entenderem que há uma certa hierarquia, né? Exatamente, pra não se comparar. Porque às vezes se compara e fala assim, mas meu pai não tirou, por que eu vou tirar? Porque teu pai é teu pai. Uhum. E você é uma criança de 7 anos que precisa pra obedecer. Quando você tiver a tua casa, você faz o seu jeito. Exatamente. Então a gente vem muito nesse quesito, assim, de deixar claro da posição que eles têm, mas sem tratar como, por exemplo, às vezes a gente acha, olha que coisa interessante, eu não posso mimar meu filho. A gente deve mimar nossos filhos. Só que as pessoas não sabem o que é mimar. Sim. O que é mimar? Cara, você encher de beijo, você encher de amor, você dá tempo de qualidade pros teus filhos, você falar o quanto eles são maravilhosos. Sabe? Mimar é mime. Uhum. Encha de amor os teus filhos. Uhum. Boa. Só que as pessoas acham que mimar é não colocar limite. Sim. É não colocar respeito. Então são 2 vertentes. A gente mima pra caramba as crianças, mas isso não significa que eu não coloco limite na vida deles, que eles não aprendem sobre respeito, que eles não aprendem sobre disciplina, que eles não aprendem sobre os valores morais da vida. Uhum. Então são 2 vertentes que as pessoas confundem, né? E às vezes deixa de dar amor pro filho, porque não posso mimar meu filho. E são Sim. 2 coisas que são Completamente diferentes. É. Ô, Fabi, e aí, ainda sobre esse tema maternidade, quando você fala sobre isso, claro, os meninos, eles sabem que eles estão numa condição muito melhor, mas eu vejo os seus filhos também muito simples, muito generosos. E aí, tem alguma dica prática, assim, além, né, do que você está dizendo de colocar limites, claro, mas que no dia a dia, eu acho que, só voltando um pouco, mas eu acho muito legal esse negócio de trazer para o trabalho, porque eu não sei na sua época, né, mas na minha época eu tinha uma impressão de que trabalho era uma coisa ruim, porque a gente... Acho que a época é a mesma, não? Não, tô falando, a época é a Sim, mesma, sim. mas tô falando assim, a realidade, né?
que trabalho era meio uma coisa massacrante, assim, né? Meio sacrifício e tal. E hoje, você mostrar para o seu filho que não é isso é muito legal, porque ele vai ver o trabalho como servir e tal. Mas aí, sobre a maternidade, a gente acaba tendo uma vida um pouco mais corrida, um empreendedor, ele não para, a gente viaja, mas a gente tá ali trabalhando e tal. Tem alguma coisa que no dia a dia você faz, assim, com os meninos para promover isso? Deles terem um pouco mais de pé no chão, assim? Eu acho que a própria forma como a gente leva a vida já é um pouco diferente. Eu acho que assim. o exemplo, O né? próprio exemplo. Então, eu não sou afetada com as coisas, entendeu? Eu gosto de É. coisa boa, adoro. Mas, gente, tô lá todo dia, toda suada, de pé sujo no tatame. Então, vamos jogar bola, e pula na piscina. Então, eu acho que Sim. o fato de eu ter uma criança Uhum. dentro de mim, acho que isso traz um pouco mais de leveza. Então, da gente saber aproveitar a vida Leveza, boa. sem necessariamente eu ficar tudo precisando envolver dinheiro. Sim, Entende? entendo. Então, ali, tudo bem, a gente vai no cinema, todo mundo compra pipoca e faz aquela coisa. Mas é uma coisa pontual. Que aí vai no restaurante. Eles não têm a menor noção do quanto dá conta de um restaurante. Sim. Mas eles entendem que a gente não tá ali porque eu estou ali por conta do restaurante. A gente tá ali Uhum. porque a gente tá no momento de família, porque a gente quer se divertir, porque a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente quer fazer... Então, por exemplo, eu sou a rainha das tranqueiras do Mercado Livre, entendeu? Então, cara, vira e mexe, eu entro lá no Mercado Livre, caço coisa pra gente ficar brincando, uns cacareco. E a gente se vira com aquilo. E também a gente desenvolver algumas coisas neles que são importantes. Então, por exemplo, doar. Uhum. Ótimo. Tira brinquedo, tira roupa. Então, a Bela me vê tirando a cada 6 meses saco e saco de coisas de casa. E ela fala, mãe, mas você vai doar tudo isso? Eu falei, vou doar tudo isso. Tem um monte de gente que precisa, eu não preciso mais, vamos doar tudo isso. Sim. Então, quando teve a do Rio Grande do Sul, que eu tirei, botei a casa pra baixo. E a Bela, mãe, você vai ajudar tudo isso? Eu falei, vou. Então, eles olham isso. O exemplo, exemplo. realmente. É um exemplo, né? Então, É. eles enxergam como que a gente trata as pessoas. É verdade. Como que trata funcionário. Como que trata as pessoas que estão em casa o dia inteiro. Sim. Verdade. Não, eles são uma gracinha. Teve um dia no futebol que eles vieram. O Caio falou assim: compra uma água. Eu tava jogando futebol, né? Compra uma água lá pros meninos. Aí fui lá com eles. Aí chegou lá, eu quero um picolé. Aí eu, gente, tá na hora do almoço. O pai de vocês vai deixar? A mãe de vocês vai deixar? Aí eles, vai. Eu, tá bom, vai. É criança, Pega aí. Eu sei que no MLS eles apareceram com óculos de natação, apareceram com chinelo. Eu falei, gente, eu Da onde tô tirou? sujo com alguém, eu não tô sabendo, entendeu? Não, o meu negócio era só que era a hora do almoço, né? Eu falei, gente, será que vocês podem comer picolé essa hora? Pega na Ai. mão de Deus. Eles falaram que podia, eu acreditei. Que daí, né? Que tem 7 anos, acreditei. Mas eles são uma gracinha, parabéns, viu? Você e o Caio realmente têm criado. Eu acho que isso é o maior legado que você pode deixar. São Com seres certeza. humanos, herança de Deus, E né? é muito doido, assim, porque eu falo, filho, ele não é. Às vezes a gente tem pessoas que cobram de crianças como se elas se comportassem como adultos. Exato. E qualquer deslize que tem, meu Deus, meu filho, o filho do fulano, não sei o quê. Óbvio que tem criança que realmente dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente não pode cobrar das crianças que elas já sejam completamente educadas. Mini adultos, Porque né? elas estão em processo de educação. Exato. Então vai ter deslize. Cara, a gente adulta, a gente erra todo dia. Não, mas meu filho não pode errar. Então, às vezes, tem aquela... Eu já tive isso por muito tempo, né? Assim, o Theo foi o que mais deu trabalhinho. Nesse sentido de... Gosta de uma confusão. Arruma confusão com todo mundo. Aí, toda vez que alguém vem mandar uma mensagem... Aí eu já, meu Deus. O que aconteceu? Aí, quando alguém elogia, a mãe fica assim... Ufa. Esses dias, uma moça que mudou agora recentemente pro prédio, ela mandou uma mensagem. Eu queria mandar uma mensagem pra falar dos seus filhos da babá. Aí o coração já acelera. Não, porque eles foram muito fofos com meu filho. Acho que é um menininho de 1 ano. E eles foram super pacientes. Eu já... Graças a Deus. Graças Que a bom. Fabi, você falou do evento da MLS e eu quero muito falar sobre a Impulse. E eu queria que você falasse pra gente de onde que veio essa ideia, né? E se isso já era algo que estava ali latente dentro de você e que você colocou pra fora agora, ou se veio
por agora mesmo? Como que foi esse Eu processo? fiquei 12 anos no marketing de rede. E o marketing de rede é nada mais do que a gente posicionar um produto no mercado. Então, fazer a distribuição desse produto e através de uma equipe de venda. Então, por 12 anos, eu fiquei liderando pessoas. Uhum. E eram pessoas que a gente tinha que treinar praticamente toda semana. Por quê? Pensa assim, um volume de pessoas entrando o tempo inteiro, cada pessoa num nível completamente diferente, então você tem que balizar todo mundo rápido e às vezes a pessoa tá ficando desmotivada, às vezes ela tá com um problema, ela tá com uma dúvida, então assim, tem que ser uma linha de treinamento Constante, E eu fiquei 12 anos fazendo isso. Nossa. Falava com gente todo dia, o tempo inteiro. Era sala de 300 pessoas, 400 pessoas, 800 pessoas. Nossa. E quando a gente decidiu sair dessa indústria para dar mais sequência nos nossos outros negócios que já estavam andando, eu comecei a sentir muita falta de falar com gente, de ver gente. Então, aí o Caio começou com o Flávio e com o Joel no Class. E eu acompanhava todos, ficava sentado na cadeirinha ali me coçando. Deus, preciso disso, né? E aí eu fiquei acompanhando a MLS um pouquinho mais, deixando um pouquinho, deixa eu ver o que vai acontecer, porque quando você junta um monte de gente, como serão essas pessoas todas juntas? Como que vai ser? Às vezes vai ser um jogo de vaidade, vai ser um jogo de ego, um querendo ganhar do outro o tempo inteiro, não tava com paciência pra isso. E foi o oposto. Foi, assim, uma sinergia tão grande entre as pessoas que fazem parte do grupo, sabe? Pessoas queridas, bem-humoradas, que se ajudam, que se apoiam. Eu falei assim, não, eu quero estar dentro desse grupo, eu quero fazer parte desse grupo. Então, já era uma vontade adormecida pelo fato de eu ter feito isso muito tempo. Eu gosto disso, eu sentia falta disso. Só que a única coisa que mudou na minha cabeça foi em relação às mulheres. Porque antes eu sempre fazia algo... Eu tinha Sábado das Mulheres, mas eu tinha uma relutância em relação a isso, que eu pensava assim, cara, tudo que eu falo pra uma mulher serve pra um homem. Por que eu vou limitar um negócio só a mulheres? E aí eu fiquei pensando em relação a impulso. Falei, não, vai ser só pra mulher. Porque acho que a mulher, ela precisa de um espaço um pouquinho diferente. É diferente. A mulher, ela precisa se sentir acolhida. Ela precisa se sentir especial. Ela precisa sentir que ela não é só mais um número. Ela precisa saber que ela tem um lugar, que ela tem um espaço. Então, a necessidade emocional da mulher em um grupo é diferente. Sim. Então, eu acho que quando você coloca a mulher no meio de um monte de homem, a mulher fica muito mais masculinizada. Sim. Porque ela precisa passar a força, ela precisa para poder pertencer. Sim. Então, eu pensei que se eu colocasse homem no meio, talvez eu tiraria esse espaço, essa possibilidade. Aí veio a questão de ser só mulher. Eu falo, acho que foi uma boa decisão. Fiquei um pouco receosa, porque muita mulher junto pode ser muito bom, pode ser uma catástrofe. Mas, por enquanto, tá sendo muito bom. Tá sendo ótimo. incrível. E, Fabi, você, como mentora, né, obviamente, ensina muito. Mas eu queria te perguntar, o que você aprende com essas mulheres? Bom. Primeira coisa é que o fato da gente, como mentor, ensinar, para eu ensinar eu tenho que aprender. Eu não consigo ensinar as coisas que eu não sei. Então, óbvio que muita coisa é coisa de vida, de já ter vivência. Então, acho que isso é uma das características que eu tenho. Eu ensino vivência. Eu ensino o que eu já vivi, o que eu já fiz, já dei certo e passo isso pra frente. Mas também é sempre muito bom ter novos conhecimentos. Às vezes é uma forma diferente de enxergar, uma nova forma diferente de pensar sobre o mesmo ponto de vista. Então, você evolui em relação a isso. Porque, a real, se a gente pegar negócio por negócio, não tem muito que a gente fugir. Existe meio que um beabá que você soma ali e faz as coisas dar certo. Mas o legal depois disso é que você vai trocar, você vai expandir, você vai vivenciar diversas outras coisas. Mas uma das coisas mais legais de você ter tantas pessoas diferentes no seu convívio é aumentar o teu repertório de pessoas. É tanta história. Sim. É tanta coisa que o fato, por exemplo, hoje a gente tá com 62 mulheres. É como se eu estivesse vivendo mais 62 vidas. Porque eu aprendo tanto com o que vocês vivem, que isso acaba fortalecendo a minha existência, a minha vida. Então, quando eu tava no marketing de rede, por exemplo, que eu ouvia, sei lá, 300. Não dava pra ouvir 300, mas eu ouvia tanta gente. É como se a minha vida ali naquele dia eu tivesse ganhado 10 anos a mais de experiência, 20 anos a mais de experiência, de tanta coisa que você escuta. Então, eu conheço negócios completamente diferentes, rotinas completamente diferentes,
problemas completamente diferentes, soluções completamente diferentes, formatos de família completamente diferentes. Sim. Então, isso vai me dando cada vez mais visão, Sim. vai expandindo. Vai expandindo. É muito legal. Verdade, muito Muito. legal mesmo. Bom, a gente está encaminhando já que nosso tempo... Pelo que... Quanto temos de tempo? 40 minutos. 40? Ah, Tá. É porque eu não sabia direito. Mas ainda tem... Pode ir mais um pouquinho? Sei que manda. Então tá. Sobre vendas, Fabi, você trouxe uma visão para mim muito nova de vendas, assim, essa venda direta, essa questão da venda ser um processo. E a gente, na verdade, somos todos vendedores, né? Não existe outra profissão. E o que porque, assim, primeira pergunta é: o que você atribui? Você já falou um pouco aí sobre mentalidade, sobre que você teve que mudar isso, mas o que você atribui a você ser uma tão boa vendedora? A prática. Não tem como. Quando eu comecei na venda direta, eu nunca tinha trabalhado com venda na vida. Eu trabalhei a vida inteira com remuneração e benefícios. Sempre fui RH. Comecei 16 anos, RH, aí ali transicionei um pouquinho no Facilities, depois eu falei, não quero Facilities, quero continuar em RH. Aí fui para uma outra empresa, trabalhei em remuneração e benefícios. Aí para eu ser efetivada ali não tinha vaga, porque era estagiária. Aí fui para GE, e lá na GE fiquei, virei analista, até que eu saí para fazer na venda direta. Quando eu comecei, era pura motivação, porque eu queria ganhar dinheiro. Uhum. Só que eu tinha, sei lá, 21 anos de idade, nunca tinha vendido nada na minha vida. Só que eu comecei a ganhar um dinheirinho. E eu falei, gostei desse negócio, porque... Pensa, eu ganhava, sei lá, com 21 anos, R$4.500 por mês no CLT. Que já era muito na época. Já era muito. Pensa, isso faz 14 anos. não, ainda mais com 21 anos, né? Um advogado recém-formado ganha 2.000. Então, Era muito bom. E aí eu comecei a trabalhar na venda direta 2 horas a mais por dia. Então eu saía do trabalho e fazia 2 horas por dia. Às vezes eu trocava o almoço pra trabalhar um pouquinho. Uhum. Em um ano, eu tava ganhando o dobro do que eu ganhava na CLT. Trabalhando 3 horas por dia, 2 horas por dia, em paralelo. Eu falei assim, cara, e se eu fizesse isso, só isso o dia inteiro? A verdade é que eu entendi que eu não precisava de mais tempo pra produzir mais. Era uma questão muito mais de ampliar time, enfim, era uma questão de outra estratégia. Tá. Mas pensa assim, você faz isso todo dia, a mesma coisa, todo dia. Não tem como você ficar ruim. Eu lembro minhas primeiras apresentações, eu tinha que apresentar o produto. Então eu tinha que fazer uma exposição. Pensa assim, um monte de gente sentada, eu tinha que fazer uma exposição. Eu lembro a minha primeira, que foi pra 100 pessoas. A gente foi num teatro, uma salinha pra 100 pessoas, tinha um passador. Uhum. Eu fui o caminho inteiro falando da apresentação, que eu já fazia pra 1 ou 2 pessoas todo dia no tete-a-tete, de cor e salteado. Sim. Mas pra 100 pessoas é diferente. E eu fui repetindo. Na hora que eu cheguei lá, minha boca seca. Que assim, não saiu uma saliva da boca. Eu tinha um passador que se eu apontasse o laser point, ia mostrar minha mão tremendo, assim. Ela falava assim, meu Deus. O Caio sentou na minha frente, assim. Eu falei assim, eu acho que ele era a única pessoa que eu conseguia enxergar. Eu não conseguia ver mais nada do que estava acontecendo. Só que, cara, você faz isso uma vez, aí você faz isso outra vez, aí você faz isso outra vez. Na 20ª vez, você tá fazendo isso com o pé nas costas. E aí, o que é o mais doido? Que é a mesma coisa que acontece na mentoria. Como eu comecei a ver muitas pessoas e ouvir muitas pessoas, eu comecei a entender muito de gente. Uhum. Então, eu fui entender sobre inteligência emocional, as partes técnicas, as palavras técnicas, depois de 12 anos, quando eu falei assim, acho que eu vou estudar um pouco sobre isso. Mas tudo que eu estudava, eu já tinha... Você já sabia eu da já sua experiência. entendia pela própria experiência. Uhum. E eu comecei a entender que venda... Tudo bem que você tem o processinho, mas você precisa entender de gente. Uhum. E às vezes a gente acha que Sim. precisa entender de técnica. Tem a técnica. Mas você tem que aplicar a técnica em alguém. Sim. E você tem que entender de gente pra você entender qual que é a técnica que funciona. Perfeito. Então foram 12 anos ali, todo dia, lidando com muita gente, ouvindo muita coisa. Então quando a pessoa ela falava um A, eu já sabia qual que era a objeção dela. Eu já sabia se ela ia fechar ou não, se ela tava mentindo ou não. Até eu fui gravar podcast com o Joel esses dias, ele... Você sabe ler pessoas, né? Falei, sei. Você já errou com alguém? Eu falei, Joel, nunca. Ele, como é que eu ensino as pessoas que estão ouvindo a gente
como é que você lê pessoas? Eu falei assim, cara, aí você tá você tá 12 anos vendo todo mundo num padrão, uma hora você dá um clique e entende, Sim, entendeu? sim. E passa a ser natural E mesmo, passa né? a ser natural. E também o autoconhecimento, eu acho, né, Fabi? Quando a gente se conhece, a gente consegue conhecer melhor as pessoas. Por exemplo, assim, as objeções são sempre as mesmas. Né? As pessoas chegam e falam assim, ai, porque eu não tenho tempo pra mentoria. Porque eu acho que, não vou ter mais tempo, acho que eu não vou dar conta. Eu falei assim, você acha que lá dentro só tem desocupado? Exatamente. O que mais tem Você acha gente que lá o dentro pessoal ocupada, lá- você acha que ela faz mentoria desocupado. Aí a pessoa, aí na hora, você já vê que ela já baixa, assim. Você já dá uma de volta. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso de pessoas falando assim, não vou entrar no projeto porque eu não tenho tempo? Pô, 12 anos, todo dia eu vi umas 20. Aham. Então você contorna a mesma objeção. E você vê que as pessoas têm as mesmas objeções, elas têm as mesmas dificuldades. Aí você dá uma luzinha aqui e ela faz. Se você não entende de gente, você não entende de vendas, não entende de negócio, né? Realmente é pessoas. E por que as pessoas têm medo de vender? Então, tem vários critérios aí. Uma coisa tem a crença limitante em relação ao dinheiro. Então, tem muitas pessoas que falam assim, o que eu serei se eu for uma pessoa rica? Uhum. Então, tem a ver com uma questão de vou perder minha identidade. Uhum. Tem pessoas que têm uma questão de desonrar a família. Sim. Então, para eu continuar pertencendo à família, eu preciso continuar no mesmo patamar da família. Seja ele financeiro, seja ele de saúde. Então, tem muita gente que não perde peso porque, minha família inteira tá fora de forma. Uhum. Sim. E é inconsciente. Sim. Total. Então, às vezes o cara ganha todo o dinheiro, mas, minha família tá quebrada. Perde Uhum. todo o dinheiro pra voltar ao mesmo patamar da família. Então, você fica num looping constante. Tem pessoas que, assim, você falava toda vez quando você era criança. Aí, tua mãe falava assim, fica quietinha. Não fala agora, não. Espera mais um pouquinho. Uhum. Toda vez que você abordava sua mãe, você achava que você estava atrapalhando. Uhum. Você nunca vai querer mandar uma mensagem pra um prospecto. Você vai falar Sim. assim, cara, eu tô atrapalhando. E aí você vê que não é falta de técnica, que não é falta de nada. Mas é porque quando você era criança, você ouvia tanto tua mãe falar, fica quietinha. Não, espera só um pouquinho. Dá uma seguradinha. Que toda vez você ia falar, você... ia falar... Isso é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade com as crianças. Porque, por exemplo, são 3. Eu vi outro dia você lá tentando fazer o Shavasana e a Mia em cima de você. Eu vi isso também. E assim, uma das coisas que eles têm dificuldade de entender é que eu trabalho com telefone. Ah. Mãe, por que você tá no telefone de novo? Eu falei assim, porque eu estou trabalhando. Então, às vezes eles chegam 4 horas da tarde, eu estou no meio de um post, ou fazendo alguma coisa, respondendo alguém, respondendo algum e-mail, assinando algum contrato. Sim. Mãe, mas você tá no seu celular de novo. Filho, eu trabalho no meu celular. Então, isso eu já entendi. Eles têm dificuldade em relação a Sim. isso. Uhum. E eles querem atenção imediata. Então, assim, mãe, por que você tá me ignorando? Mãe, fala comigo. Às vezes está numa conversa. Às vezes eu preciso falar numa conversa mais séria com o Caio e tá todo mundo lá em casa. E aí eu falo, espera só um minutinho. Calma, só um minutinho. E aí eu tenho que lembrar, não pode traumatizar as crianças. Então é um jogo assim, exatamente assim. É. Como é que eu organizo essa patota sem deixar ninguém com crença limitante, entendeu? E teve uma vez, até que eu ouvi você falando, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é total verdade, que a gente também coloca o vendedor numa posição assim, se nada der certo, eu vou virar vendedor de loja, né? Como se isso fosse errado mesmo, né? Como se a gente... E aí, ao longo da vida, a gente vai ouvindo isso e a gente começa a achar, vendedor é chato, é inconveniente. Quando ele pensa assim, você não acha que falta... Assim, você olha uma posição que talvez não tenha um certo glamour, não tem um... Sim. Não tem. Não, verdade. A gente realmente tem que cuidar, é a mentalidade mesmo, né? Porque é isso que a gente vai colocando pra dentro e na hora que a gente precisa agir, não vai. Você sabe que isso tem muito a ver também com o raio do básico bem feito todos os dias, né? Muitas pessoas, às vezes, não fazem o básico porque querem fazer coisas que alimentam o ego. Então, nem tudo que coloca dinheiro no nosso bolso são coisas que alimentam o ego. Naturalmente, as pessoas que têm um ego muito grande têm um bolso pequeno. Uhum. Verdade. Então, por exemplo, vendas é uma operação um pouco mais braçal, no sentido assim, não é Sim. tão glamuroso. Sim. Só que quantas pessoas
não querem vender? Quantas pessoas não querem falar com o cliente? Ah, mas eu vou trabalhar aquela venda? Eu vou descer do meu lugarzinho para trabalhar aquela venda? Total. Isso é uma das coisas que eu desapeguei rápido na minha vida. Eu nunca negligencio uma venda, não importa o valor. Pô, a pessoa vai, na época lá, eu vendi um produto, a pessoa quer comprar um produto, mas beleza, vamos comprar um produto. Porque tem gente que vai falar assim, eu não vou vender um produto. Não vou Eu não vou gastar o perder meu tempo pra falar com uma pessoa pra vender um produto. Uhum. Nossa, é muito sobre ego, porque em determinados momentos, você vai ter que vender para uma pessoa que você considera, e não, né, não existe, mas que você considera pior. Então, você vai ter que se colocar numa posição pior da pessoa que você acha que é melhor. Exato. Então, realmente, é orgulho. É orgulho. Você precisa trabalhar isso, tipo, do ego. E isso é muito verdade. Quem tem ego grande tem um bolso pequeno. Você não trabalha isso. E entender que nunca vai ter uma atividade que ela é tão pequena pra você. Se você precisa fazer, se ela é necessária a ser feita, ela não é tão pequena assim. Sim. Uhum. E outra coisa, se você tem certeza do que você vende, até uma pergunta aqui que eu ia te fazer, se você sabe que aquilo vai impactar a vida das pessoas, você tá fazendo bem vendendo. Então, quando você vendeu a Impush pra gente, olha o quanto de conhecimento, olha o quanto você agregou na nossa vida. Então, tipo, muito obrigada por isso. E aí, acho que a autoconfiança é um dos elementos, porque você sabia do impacto que você causaria, né? Então, como que você liga a questão da autoconfiança a ser uma boa vendedora também? De novo, tem a ver com o básico. Eu tava hoje conversando com uma das meninas, ela foi treinar comigo. E ela falou assim que chegou um cara pra ela e pediu pra ela uma consultoria. E ela não vendeu. Ela fez de graça. Eu falei assim, por que você não cobrou? Ela, Fabi, porque eu resolvi rapidinho. Eu resolvi em 40 minutos o problema dele. Eu falei, você não resolveu em 40 minutos, você resolveu em 30 anos de vida. Exato. Você levou 30 anos pra conseguir resolver um problema em 40 minutos. Os seus Uhum. 40 minutos deveriam ser mais caros ainda, porque foi rápido demais. Ou seja, você é boa demais. E ela falou, é que isso eu faço com o pé nas costas. É fácil pra mim. Eu falei, é fácil pra você, mas não é fácil pra ele. Sim. Então, todo mundo tem um conhecimento que o outro precisa. Uhum. É isso Então, a mesmo. gente também não pode achar que o que a gente faz não tem valor. Uhum. Porque, às vezes, eu faço tanto com o pé nas costas, eu faço isso com tanta facilidade, que eu acabo não valorizando aquilo que A eu gente tenho, né? desvaloriza. Exato. Total. E aí, ter esse autoconhecimento, essa autoconfiança de saber que o que você tem é valoroso Exato. pra você poder vender pro outro, né? A gente sempre vai ter a mania de achar que o outro sabe mais, que o outro é melhor. E pode ser que seja, mas alguma coisa de especial a gente tem, não é Uhum. possível, Sim, gente. sim. É. Sim. Tem uma palavra pra dar ao mundo, né? Com certeza. Você tem uma palavra. Vamos pro final, né? Fabi, a gente até esqueceu de falar com ela antes, né? Geralmente a gente fala antes pra não chegar na hora e a pessoa travar e dar um branco. Mas acho que não vai acontecer. A gente sempre pede para as nossas convidadas do Miranelas para darem a dica de um livro que mudou sua vida e que você acha que pode agregar também para as pessoas, e de uma música que você ouve, que eleva a sua energia, que você coloca no momento que você se sente bem com essa música. Bom, o livro que eu indico pra vocês é Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Eu ouvi, tem ele no Spotify, tem ele na voz de um homem e de uma mulher. Eu gostei mais da voz do homem. As pessoas escutam um ou outro e falam, tem os dois, gente, tá? Tem pros dois gostos. E ele é pra escutar um capítulo por dia, então assim, aquela coisa super tranquila, não tem um tempo, nem precisa de ter tempo. Porque assim, dá pra ouvir no carro, ou você pode pegar e ler o livro. Sim. E ele responde muita coisa. Sabe aquele buraquinho que às vezes a gente fica na nossa vida, que a gente tem uns questionamentos mais profundos e a gente se sente um pouquinho, tipo, ai, falta alguma coisa? Uhum. Então, ele foi um livro que ele me preencheu. Boa. E até foi uma dificuldade de eu conseguir ler outros, porque nenhum outro eu consegui foi tão profundo e tão bom quanto o dele. Eu tenho vários lá que eu comecei a falar, acho que eu vou voltar pra ele. Então, todo mundo que me pede, eu indico esse livro, que eu falo, é um livro, de fato, assim, transformador. E uma música que eu amo, que eu coloco, é Don't Stop Now. Do Queen. Essa que essa ótimo. música Quando é eu uma preciso, delícia. ela... Muito bom.
Fabi, muito, muito obrigada Ah, que mesmo. delícia Foi falar com muito você. bom, muito bom mesmo. Que delícia, assim, A gente gente. tá muito feliz. Muito. E é isso. Obrigada mesmo. Amei. Obrigada. Beijo pra vocês. Beijo, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, beijo.